Senhoras e senhores, bom dia. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e a subseção de Porto Ferreira têm a honra de recebê-los para a cerimônia de posse da diretoria eleita para o triênio 2019-2021. Convidamos para a composição desta mesa diretora, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, acompanhado do excelentíssimo senhor José Gustavo Braga Colucci, que é o presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Ferreira, senhor Rômulo Luiz de Lima Ripa. Convidamos, nesse momento, o nosso presidente eleito da subseção de Porto Ferreira, para a gestão 2019-2021, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia. Representando a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, doutora Thais Helena Cabral Kourruski, diretora da Caixa. Ela representa, neste momento, seu presidente. A conselheira seccional, doutora Luciana Grandini Remoli. O conselheiro seccional, Glauco Polatini Gonçalves. O conselheiro seccional, Luiz Augusto Braga Ramos, que também foi presidente dessa subseção nas gestões 1993 a 2011. Convidamos também a presidente cessante dessa subseção, doutora Luciane Eleutério Gonçalves. Como extensão desta mesa diretora, os senhores vereadores Alain João Orlando, Ismael Miguel da Silva, Gideon dos Santos, Sérgio Rodrigo de Oliveira, a excelentíssima senhora Maria Anselma Coscrato dos Santos, juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. E o senhor vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva. Composta essa mesa diretora, convidamos todos para, em pé, entoarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Sentar-se. Também para conduzir a diretoria da subseção de Porto Ferreira, com o Dr. Rui Carlos, anunciamos também o Dr. Evandro José Carniato, que é o vice-presidente eleito desta subseção. Dr. Eliezer Bernardo Lino da Silva, que é o secretário-geral eleito dessa subseção. Dr. Diego Ramos Buzo, secretário adjunto eleito. E a doutora Daniela Reschini Belli, diretora tesoureira. O Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo, fará a abertura oficial desta cerimônia. Bom dia a todas as advogadas, advogados, autoridades e convidados. Augurando a proteção do Criador, declaro aberto a cerimônia de posse da nova diretoria da subseção de Porto Ferreira. Agradecemos as presenças do Dr. Lucas Pérez de Lima, procurador-geral do município de Porto Ferreira, Dr. Carlos Rodrigo Cazu Tagamori, presidente da subseção de Pirassununga, Dr. Benito Cássio Rosalém Pacelli Cremasco, presidente da subseção de Leme,
Dr. Aquiles Tadeu Zurlo Júnior, presidente da subseção de Santa Rita do Passa Quatro. Doutora Inês Arantes, vice-presidente cessante desta subseção. Doutora Cristine Fernanda Rosa Vasques de Oliveira, procuradora municipal de Porto Ferreira. Dr. Bernardo Bravo Góes, procurador municipal de Porto Ferreira. Excelentíssimo senhor Paulo César Escanavez, juiz da Vara da Família do Fórum da Comarca de São Carlos. Dr. Bruno Orlando Orsatti, promotor de justiça do Fórum da Comarca de Leme. Dr. Darcy Adalberto Leone, ex-presidente da subseção de Santa Rita e membro vitalício do Colégio de Presidente. Dr. Francisco Jorge Andriotti Neto, ex-presidente desta subseção na gestão 2013 a 2015. Senhor Nicolau Rafael Pereira Saicali, representando o Rotary Club. Doutora Valdirene Alves Zanini da Silva Comim, coordenadora da Assistência Judiciária e da OAB Concilia. Dr. Maurício Espoton Rassi, ex-prefeito municipal desse município. Dr. Carlos Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Dr. Eric Fabiano Guetti, coordenador da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Concilia. Doutora Larissa Teixeira Salzano, coordenadora da OAB Mulher. Melhor dizendo, Dr. Benito Cátia Rosalém é o presidente da subseção de Leme. Doutora Solange Faustino de Azevedo Silva, coordenadora da OAB Mulher Porto Ferreira. Doutora Maísa Franzin, representante da OAB Descalvado e membro da Comissão de Prerrogativas. Subtenente Moisés Marcelo de Souza, representando o delegado do Serviço Militar. Doutora Tânia Maria Zuvelato, ex-presidente do Conselho de Prerrogativas de Ribeirão Preto. Senhora Edeltraut Wolfgang Notling Zoya, presidente do Rotary Club de Porto Ferreira. Doutora Mariana Teixeira Loureiro, vice-coordenadora da OAB Mulher. Doutora Valquíria Aparecida Pacelli Cremasco, ex-presidente da subseção de Leme, nas gestões 2007 a 2018. Doutor Alessandro da Costa Lamelas, secretário adjunto cessante desta subseção. Dr. Hélio Daldegan Filho, promotor de justiça do Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro. Senhor Júlio Fabiano, pastor evangélico e diretor da Rádio Inovadora FM de Porto Ferreira. Anunciamos a palavra do Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, presidente desta subseção nas gestões 1993 a 2011. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos integrantes da mesa, na pessoa do nosso presidente seccional, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, em nome de quem saúdo todos os advogados e advogadas. Ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Hélio Daldegan Júnior, saúdo o Ministério Público do Estado de São Paulo em especial. Ao Dr. Paulo César Escanavez, a quem aqui representando a magistratura paulista. Aos presidentes, ex-presidentes, diretores e ex-diretores de subseção, aos meus colegas de conselho, o Glauco, o Nilson, que aqui está, a Luciane, a diretora Thaisa da CAASP, tá? Meu muito obrigado a todos vocês. Não é sempre que nós temos a oportunidade de estarmos na nossa terra natal
e sermos brindados com a presença de um presidente seccional da OAB. A OAB é a mais importante organização da sociedade civil. É o elo que faz com que o cidadão realmente se sinta representado perante todas as instituições. É o guardião da Constituição Federal. Parafraseando o nosso colega e presidente Caio, amigo de muitas jornadas, quero dizer a todos, nesta nova gestão, tanto municipal quanto estadual, a OAB voltará a ser protagonista da nossa história. A OAB pede passagem, presidente Caio. Meu muito obrigado. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo, fará a condução da diretoria eleita aos respectivos cargos. Convidamos também a diretoria para vir à tribuna para fazer a leitura do termo. Em cumprimento ao regramento contido no artigo 53 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, convido o presidente eleito para que, juntamente com sua diretoria, procedam ao respectivo juramento. Cumprido o requisito do juramento, tenho a honra de declará-los diretores empossados para a gestão 2019-2021 para a subseção de Porto Ferreira, ocupando os seguintes cargos: presidente, Rui Carlos Nogueira de Gouveia; vice-presidente, Evandro José Carniato; secretário-geral, Eliezer Bernardo Lino da Silva; secretário adjunto, Diego Ramos Buzo; diretora tesoureira, Daniela Reschini Belli. Que o Criador lhes reserve uma excelente caminhada nessa próxima jornada. Parabéns. Anunciamos a palavra do Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, presidente eleito da subseção de Porto Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da Seccional Paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Ferreira, Rômulo Ripa, excelentíssimo presidente da Câmara, excelentíssima representante da CAASP, excelentíssimo Luiz Augusto Braga Ramos, conselheiro seccional por Porto Ferreira, excelentíssima senhora doutora Luciane Eleutério Gonçalves, na pessoa de quem eu me permito cumprimentar toda a massa advocatícia da região e também de nossa localidade. Demais autoridades presentes. É com muita satisfação
que volto à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que, no passado, 95, no século passado, melhor dizendo, eu assumi a presidência e, daquela época até 2004, mais ou menos, não me recordo bem, eu só me lembro que eu fiquei por 3 administrações seguidas sob o comando da Ordem dos Advogados do Brasil, no que, para meu orgulho, para minha satisfação, naquela época, fiquei muito feliz, muito lisonjeado, dada a colaboração efetiva que tive dos meus companheiros, quer da cidade, quer da região. E esta satisfação do passado se renovou agora, quando, recentemente, para a felicidade dos senhores e um pouco da infelicidade minha, circunstancialmente, no baile dos advogados, em agosto do ano passado, um grupo de colaboradores e colaboradoras efetivas lançaram o meu nome no baile do advogado. Não com a intenção de dar um baile, obviamente, mas com o objetivo de trabalhar para a categoria, trabalhar para a classe. E é isso que, modestamente, eu procurei fazer no passado e quero restabelecer agora. Então, o Luiz Augusto estava presente nesse baile, outro artífice, Dr. Rui Alberto Vicentini, molhando a palavra, nós fixamos metas naquele baile. Enquanto nós nos divertimos, obviamente, e comemorávamos a data de 11 de agosto, nós, com a palavra molhada, celebramos um caminho novo, uma nova jornada. E essa jornada nova está se solidificando hoje. Essa nova jornada, ela tem ainda um caminho longo pela frente. Não quero dizer, da minha parte, um caminho longo, mas é o caminho para o futuro, o caminho para a advocacia jovem, que nós temos que dar ouvido e voz para o advogado novo. O advogado novo é aquele que fica com o umbigo no balcão, é aquele que sofre quando tem que pagar anuidade, que ele conta o dinheirinho no fim do mês para saldar ali a sua secretária, para cobrir a sua internet. Então, esse advogado novo vai merecer, ou melhor, já está merecendo a partir de 2019, na minha administração, uma atenção especial. E não que esses advogados não tenham tido atenções especiais nas gestões anteriores. Ao contrário, o nosso objetivo é aperfeiçoar, nós vamos melhorar o atendimento para o jovem advogado. Eu não quero me estender em palavras, eu estou muito satisfeito de ver o plenário repleto, grandes representações da sociedade civil aqui presentes hoje. A doutora Lilian Secaf, que é aqui presente, muito me envaidece, acompanhada da sua filha, porque agora, neste mês de fevereiro, nós comemoramos um ano do falecimento de Nelson Secaf, um outro grande advogado de Porto Ferreira, e que foi sempre meu companheiro de grandes lutas e de grandes batalhas. O Nelson era uma pessoa que não tinha medo. Ele enfrentava tudo e todos. E colaborador da Ordem dos Advogados do Brasil. O futuro que eu disse, não é o futuro só de Porto Ferreira. Eu não seria tão egoísta a querer o futuro só para Porto Ferreira. Mas nós temos uma obrigação séria, sem data vênia. Nós temos uma obrigação de levar o Caio Augusto da Silva dos Santos para o comando da OAB Nacional. Nós temos que celebrar um pacto. Cada subsecção é uma formiguinha, é o trabalho, é uma palavra, é uma luta. Este jovem garoto é do interior de São Paulo. O estado de São Paulo, como dizia uma pessoa que não vou mencionar o nome, nunca antes nesta nação, São Paulo teve
um presidente do interior do Estado. Caio Augusto é do interior, é da cidade de Bauru, é da subsecção de Bauru, da mesma forma como é de Bauru o nosso amigo e jogador de vôlei, de basquete, melhor dizendo, Dr. Maurício Sponto Alhazi, que também é nascido em Bauru e ex-prefeito de Porto Ferreira. Então, esses conterrâneos, fiz questão de trazê-lo hoje para cumprimentá-lo. Senhor presidente, conte com a minha disposição pessoal, conte com a disposição dos meus companheiros, dos meus amigos de luta, e nós vamos nos unir mais em favor da classe. Uma nova ordem está surgindo a partir da posse de Caio Augusto Silva dos Santos. Muito obrigado. Lembrando que, após a fala do presidente da seccional São Paulo, Dr. Caio Augusto, teremos o descerramento da fotografia do Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, e, após, convidamos vocês para a foto, junto com a mesa diretora. Depois, todos virão à frente para a foto. Com a palavra, a doutora Thais Helena Cabral Korruski, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, representando neste ato seu presidente. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de saudar a mesa diretora na pessoa do Dr. Caio e da doutora Luciana. Eu estou muito honrada em estar em Porto Ferreira. De uma certa forma, foi até uma sorte o meu presidente estar em viagem e me pagar essa missão. Eu tenho ótimas recordações de Porto Ferreira desde a minha época de adolescente, quando eu vinha para cá, na FEIF, me divertia horrores. Sinto saudades desse tempo, mas hoje, infelizmente, por estar residindo em Ribeirão Preto e a serviço da CASP, nem sempre mais me é possível estar desfrutando desses momentos. É também com grande prazer que eu estou aqui, porque eu acho que é uma conquista imensa para essa subseção, essa diretoria que hoje está sendo empossada, especialmente porque eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Evandro há uns 6 anos atrás, e hoje, vendo o Dr. Evandro fazer parte dessa diretoria, quando ainda era um jovem advogado, lutando para ocupar o seu espaço na advocacia, e hoje está compondo essa diretoria, me dá uma imensa satisfação e faz com que todos nós acreditemos que todos os sonhos são possíveis de se tornarem realidade. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela visa trazer uma dignidade maior para o advogado. Busca assegurar ao advogado o direito à saúde, o direito ao lazer, à diversão, e aquele advogado que esteja passando por um momento de dificuldade, nós temos também os auxílios médico, pecuniário, até que a situação dele esteja reestabelecida. Hoje, a CASP conta com 10 advogados, sendo que nós somos 5 mulheres e 5 homens, o que demonstra a imparcialidade da nossa diretoria em definir cargos em razão do gênero, ou seja, para a nossa diretoria da OAB São Paulo, tanto faz ser homem como mulher, desde que esteja disposto a trabalhar em prol da advocacia, como em prol da OAB, todo colega tem espaço. Na CASP, nós temos, além do sistema médico, a rede conveniada, nós temos os planos de saúde voltados para os advogados com preços diferenciados, os atendimentos odontológicos, os clubes de serviços que oferecem uma série de descontos. Eu gostaria de convidar a todos a conhecerem o nosso prédio da CASP. Aqueles que tiverem alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, para que a gente possa estar trabalhando e ampliando dentro da subseção os serviços necessários, as parcerias com profissionais, eu me coloco à disposição de todos. E tudo aquilo que se fizer necessário, que seja do âmbito da CASP, vocês podem contar comigo. Apesar de ser de Pirassununga, hoje eu atendo o estado todo, mas, obviamente, que a gente tem um carinho especial pela região da gente. Muito obrigada e parabéns à nova diretoria.
Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Ferreira, Rômulo Luiz de Lima Ripa. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero aqui cumprimentar primeiramente o nosso ilustre visitante, Dr. Caio, na pessoa dele cumprimentar todas as demais autoridades da OAB que vieram visitar Porto Ferreira nesta oportunidade, cumprimentar o Dr. Rui Nogueira Gouveia, nosso amigo, agora presidente empossado da subseção da OAB em Porto Ferreira, doutora Thaís, que já é nossa convidada para a FEIF 2019, também aqui na pessoa do Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, conselheiro estadual da Ordem, cumprimentar os demais conselheiros, o presidente da Câmara Municipal, José Gustavo Braga Colucci, e os demais vereadores da nossa cidade que também honram a presença de mais essa cerimônia, e a doutora Luciane Eleutério, na pessoa dela, todas as advogadas ferreirenses ou não. Também os membros do Ministério Público da nossa região, Dr. Paulo César Escanavez, representando o Judiciário, e para nós, em Porto Ferreira, esse é um momento feliz, Dr. Rui. Feliz em tê-lo novamente à frente da Ordem dos Advogados, por conta de conhecermos já o seu histórico de lutas e defesa da classe essa que, como o senhor disse, tão importante e tão necessária para a manutenção da nossa sociedade, e não só a manutenção, mas a garantia de que não existam retrocessos nos direitos adquiridos, nos direitos estabelecidos pela nossa sociedade e também pelos avanços de muitas outras garantias. Eu digo que a justiça não se faz sem o embate, sem o confronto de ideias, sem o adverso, sem o contraditório. E a defesa do contraditório está na mão da classe dos advogados. Então, como dizia Victor Hugo, a primeira igualdade é a justiça. Se nós prezamos para que a nossa sociedade seja uma sociedade onde impere a igualdade entre os seus cidadãos, a necessidade de ter uma advocacia forte, atuante, isenta, que se baseie em princípios da moral, da ética e principalmente da legalidade, é essencial para a consecução da justiça. Então, assim como fez a doutora Luciane ao longo do seu período à frente da OAB, eu tenho certeza, doutor, que o seu período de gestão com a sua diretoria, na pessoa do doutor Evandro, cumprimento os demais membros da diretoria, será um período muito profícuo e de grandes avanços, não só para a classe, mas também para a nossa cidade. Parabéns à advocacia ferreirense. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador e presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira, senhor Gustavo Braga Colucci. Olá, um bom dia a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Caio e falar aqui em nome de um representante do povo de Porto Ferreira. É muito bom a presença do doutor aqui na Casa de Leis e falar que quando eu deferi o pedido para a posse da OAB, utilizar as dependências da Câmara, eu tinha o poder para deferir o plenário. Mas, como abrangeu a Câmara inteira, nossa Câmara não é grande, até já vou pedir para o prefeito o resto do prédio ali, para poder abrigar a todos, eu falei com todos os vereadores, o qual agradeço, Sérgio, Gideon, Ismael, Alan, o Eduardo e os demais, que cederam esse espaço num dia de expediente. A Câmara Municipal de Porto Ferreira, ela está fazendo parte da história da OAB, nesse momento de posse. Agradecer ao prefeito Rômulo Ripa, o ex-prefeito Dr. Maurício, todos os advogados,
os representantes aqui do Ministério Público, do Poder Judiciário, e nós precisamos ter a harmonia desses poderes, legislativo, executivo e judiciário, para o bem comum da nossa cidade. Meu primo, Luiz Augusto Braga Ramos, o Guto Braga, que desde criança ele já é o meu advogado, tá? E precisamos muito de vocês. Parabéns, sucesso, doutor Rui. Conheço o senhor há muitos anos, desde a época que eu ia na casa do seu Carrara, então a gente tem uma amizade e sabe da capacidade. Parabéns, Luciana, parabéns, Jorge, pelos trabalhos que fizeram, e sucesso aos membros da nova diretoria. Anunciamos a palavra do senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Quero renovar meu bom dia a todas as advogadas, advogados, autoridades e convidados presentes a esta importante cerimônia da Ordem dos Advogados do Brasil, que gentilmente, em razão da benevolência do Poder Legislativo Municipal, está sendo realizada na Casa do Povo. Esta que é uma cerimônia que coroa de êxito o momento mais democrático da nossa instituição, ocasião em que, após a advocacia ter ido às urnas, nós empossamos aqueles que serão os responsáveis pela condução das atividades das subseções em todo o estado de São Paulo. Quero me permitir, presidente Rui, reservar uma palavra especial ao amigo, a toda a sua diretoria, e igualmente ao nosso irmão Luiz Augusto Braga Ramos, ao final desta oração, que prometo será breve em decorrência da assertiva de que todos nós estamos a comemorar este momento importante da advocacia do Estado de São Paulo e não apenas da advocacia de Porto Ferreira. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, fazendo um cumprimento à Sua Excelência o Prefeito Municipal, Rômulo, estendendo também os cumprimentos ao Procurador-Geral do município, Lucas, igualmente ao ex-prefeito desta cidade, Maurício. Quero cumprimentar também Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal, senhor José Colucci, estendendo os cumprimentos aos vereadores aqui presentes, o Alan, o Ismael, o Gideon, o Sérgio e o Eduardo. Também quero fazer um cumprimento especial aos magistrados aqui presentes, ao doutor Paulo, à doutora Maria Anselma, juiz estadual e juíza do Tribunal de Taxas e Impostos do Estado de São Paulo, cumprimentar suas excelências os promotores de justiça aqui presentes, doutor Hélio, doutor Bruno, que gentilmente nos presenteiam com o prestígio da presença de cada um, e também quero cumprimentar o subtenente Moisés, integrante do Exército Brasileiro. E fazer um registro especial da importância da presença das autoridades nas cerimônias realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não nos cansamos de fazer a referência de que a autoridade é muito mais um estado de espírito do que uma insígnia que se ostenta no peito. Porque quem tem autoridade é respeitada por conta do seu comportamento, não em decorrência da arrogância da sua conduta. E se há algo que a autoridade deve fazê-lo sempre, para que possa efetivamente cumprir a sua missão, é estabelecer a facilitação do diálogo com a maior autoridade de todas, em um poder, no ambiente dos poderes constituídos e de um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Ele é a nossa razão de ser. E as nominadas autoridades, por nos prestigiarem com a sua presença nessa cerimônia, estão a demonstrar que são verdadeiras autoridades de espírito, que estabelecem diálogo com a advocacia, reconhecendo a missão
pesarosa do exercício do munus público da advocacia. Não é sem razão que a Constituição faz a previsão, no seu artigo 133, de que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é por uma única razão. Era preciso que alguém estivesse ao lado da maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. E quem assume posição gera indisposição. E, por isso, a missão da advocacia é uma missão pesarosa. É uma missão de estar ao lado de alguém, de permitir com que o cidadão, no contexto da sua individualidade, nos limites estabelecidos pela nossa legislação, possa apresentar a sua visão de mundo sobre as coisas, sem temer que seja subjugado ou diminuído por quem quer que seja. E o quão importante é essa possibilidade no ambiente de um Estado democrático de direito. Dialogar, apresentar às pessoas as nossas maneiras de compreender as coisas. Por isso, a advocacia, ela tem esta missão constitucional que representa a verdadeira baliza de sustentação do Estado democrático de direito. Estar ao lado do cidadão, doa a quem doer, sem receio de desagradar a quem quer que seja. E este encaminhamento é um encaminhamento fundamental, até para que as autoridades possam exercer legitimamente a sua função. A legitimação do exercício da autoridade, do poder ao qual as autoridades são constituídas, se dá após o estabelecimento de uma discussão racional, a impedir com que a vontade humana exceda o limite imposto pela lei. Como já dizia Rui Barbosa, não existe salvação fora da lei. É a lei que estabelece os limites, nem menos nem mais, os limites de atuação e das liberdades de conduta de todos nós. E se as leis já não servem mais ao contexto social, que elas sejam alteradas no campo apropriado, respeitado aos regramentos estabelecidos na nossa lei maior, para que nenhuma conquista civilizatória permita-se que haja qualquer retrocesso. As conquistas civilizatórias da humanidade são conquistas que todos nós haveremos de defender. Não é sem razão que, quando de um impulso de uma determinada autoridade, numa tentativa de promover a extinção de um dos ramos de um poder constituído, a extinguir a justiça do trabalho, quando esta voz se levantou, os primeiros a saírem em defesa da manutenção do poder constituído foram os advogados e a advocacia de todo o estado de São Paulo. E assim o fizemos por uma única razão: todas as instituições são perenes, são conquistas civilizatórias que existem para servir o cidadão. Os poderes legislativo, executivo, judiciário, as promotorias de justiça estadual e federal, os serviços relacionados à força pública, todas são instituições perenes e merecem o nosso respeito. Os erros são cometidos pelas pessoas, e as pessoas haverão de ser punidas na medida das regras estabelecidas na lei, mas é inadmissível que a vontade de uma determinada pessoa ou de alguns poucos que momentaneamente podem estar exercendo alguma função de autoridade, pretendam, sobre a sua visão individual, retroceder em relação a uma conquista civilizatória.
E quando a advocacia sai em defesa destas instituições, ela faz para cumprir a sua missão de defender o cidadão, para que o cidadão possa conviver harmonicamente no seu contexto social. Por isso, quero também me permitir fazer um cumprimento especial à doutora Thaís, a nossa diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, reconhecendo que já nestes 2 meses, adentrando ao 3º mês deste mandato, a querida Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, na sua nova gestão, já tem demonstrado muita clareza no ambiente das suas atividades. E quão importante é termos clareza naquilo que fazemos. Por isso, querida Thaís, esta foi a razão de, logo no 1º mês das atividades da OAB São Paulo, mercê da vontade dos conselheiros valorosos que compõem o nosso conselho seccional, e quero cumprimentar o querido Luiz Augusto Braga Ramos, conselheiro seccional e também ex-presidente da subseção de Porto Ferreira. Quero cumprimentar a querida Luciana Remoli, o querido Glauco Polachini e também o querido Nilson Pompeu, conselheiros seccionais, que representando todo o estado de São Paulo, exigiram que imediatamente o nosso grupo de trabalho cumprisse uma das promessas que havíamos feito, que era a promessa de colocarmos no ar o portal da transparência da OAB São Paulo. Nós não admitimos qualquer ingerência do poder público nas nossas atividades. Não há 1 centavo de recurso público no ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os recursos são provenientes dos advogados e da advocacia. Por isso, repelimos com toda a veemência a tentativa do Tribunal de Contas de pretender nos deslegitimar, de pretender fazer com que nós não tenhamos a liberdade e a legitimidade da crítica, para termos a liberdade de falarmos aquilo que pensamos e apontarmos os erros que eventualmente tenham sido cometidos pelas autoridades. Mas não obstante, nós não trabalhemos com recursos públicos, não obstante não admitamos qualquer ingerência do poder público, era necessário dar exemplo, era necessário demonstrar respeito a toda a advocacia do Estado de São Paulo e à comunidade, para que todos saibam onde são empregados os nossos recursos e quais são as ações defendidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Por isso, quero, em nome desses nominados conselheiros, de público agradecer a possibilidade que tivemos, no 1º mês da nossa gestão, em janeiro, de colocar o portal da transparência em atividade, para que nós possamos trabalhar com aquilo que entendemos ser o mais forte desinfetante que existe para corrigir os equívocos: o sol, a clareza. Um gestor de ordem que se pretenda verdadeiramente gestor, há de ter a transparência e a coragem de ser transparente em todas as suas ações, há de ter a grandeza de corrigir o erro cometido, não importa quem o tenha apontado, mas há de ter também a coragem de manter a ação adotada, se entender que ela foi a melhor a ser feita, independente da dureza da crítica que lhe é endereçado. Por isso, quero fazer o registro do orgulho que temos, junto à nossa seccional, de nos 87 anos de história da OAB São Paulo, nunca se teve um número tão grande e de tanta qualidade envolvendo a advocacia de todo o estado de São Paulo, a nos permitir fazer a compreensão
de que a advocacia de qualidade não se resume apenas a um endereço. A advocacia de qualidade não se resume aos endereços dos jardins. A advocacia de qualidade está presente no contexto das 239 subseções. A advocacia de qualidade está presente no litoral, na capital e no interior do Estado. Por isso é que, neste momento em que comemoramos 87 anos da OAB São Paulo, é preciso dizer também do valor do trabalho desenvolvido pelas mulheres advogadas no contexto da nossa instituição, que fazem história também nesta gestão. Nunca se teve um número tão significativo e de tamanha qualidade no ambiente do nosso Conselho Seccional. Portanto, no mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, é preciso de público dizer que não há mais espaço para nenhuma atividade e nenhuma instituição que não perpasse antes pela necessidade de compreender que as mulheres representam força, qualidade, sensibilidade e abnegação. Por isso, cada uma das colegas advogadas e também das convidadas e das autoridades presentes recebam os cumprimentos e o respeito da OAB São Paulo por tudo aquilo que representam para a sociedade. Quero também me permitir fazer um registro dos gestores de ordem que acompanham esta cerimônia. Cumprimentar o querido Carlos Cazu, nosso presidente da subseção de Pirassununga, cumprimentar o Benito, nosso presidente da subseção de Leme, estendendo os cumprimentos à querida Valquíria, ex-presidente daquela importante subseção. Quero também cumprimentar o Aquiles, nosso presidente da subseção de Santa Rita do Passa Quatro, estendendo os cumprimentos ao Darcy, ex-presidente daquela subseção, que também aqui está presente, e fazer o registro da importância da participação dos gestores das subseções, para dizer que, se há algo que faz com que a nossa seccional seja verdadeiramente respeitada no contexto de todo o Estado de São Paulo, isso se dá em razão da excelência do trabalho desenvolvido pelos gestores de ordem que atuam incessantemente, todos os dias, na base, no contexto das suas terras, onde as coisas acontecem, onde os problemas surgem e onde as soluções são cunhadas. Por isso, é esta a razão de todos nós hoje estarmos a comemorar este momento de júbilo da advocacia de Porto Ferreira, um momento em que reconhecemos a atividade desenvolvida por aqueles que já nos prestigiaram com o seu trabalho à frente desta subseção. Quero cumprimentar a presidente Luciane, também cumprimentar o presidente Francisco Jorge e o cumprimento também novamente ao querido Luiz Augusto Braga Ramos, ex-presidentes que emprestaram a qualidade do seu trabalho a esta importante subseção do Estado de São Paulo, para encerrar com um compromisso da OAB São Paulo, um compromisso de estar ao lado daqueles a quem a advocacia de Porto Ferreira entenderam que são portadores, e eu não tenho dúvida disto, de todas as qualidades para a representação desta importante subseção no triênio 2019-2021. Quero cumprimentar o querido amigo Rui, presidente desta subseção, cumprimentar o querido Evandro, vice-presidente desta subseção, o Eliezer, nosso secretário-geral, o Diego, nosso secretário adjunto, e a Daniela, nossa tesoureira, para dizer aos amigos que não haverá nenhuma barreira que nos impedirá de cumprir o nosso papel, o papel de fazermos com que todos compreendam que não há cidadania de segunda classe. Cidadão é cidadão. Por isso, os últimos impulsionamentos que temos assistido do poder público,
na tentativa desenfreada de alijar os advogados dos espaços de administração da justiça. A exemplo do que se vê no ambiente dos Sejusques. É preciso dizer que quem tem dinheiro, recurso, não comete o equívoco de ir em nenhum espaço de administração da justiça sem ter ao seu lado um advogado da sua confiança, para defender a sua visão de mundo sobre as coisas. E quando o poder público está a dizer que não é obrigatória a presença do advogado, ele está cometendo o maior equívoco e o maior desleixo para com o cidadão carente. Porque quem tem dinheiro estará representado pelo advogado, mas o cidadão carente, que não tem recursos, o Estado está a tirar dele a opção de poder se valer de alguém para lhe orientar e estar ao seu lado, dando-lhe a orientação jurídica adequada. Para a advocacia, para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, o cidadão é cidadão. Não há cidadania de segunda classe. Não nos importa se ele tem ou não tem recurso. O que nos importa é que nós exigiremos o cumprimento do mandamento constitucional, do artigo 133, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque o cidadão precisa ser respeitado. Por isso, querido presidente Rui, ao seu lado, todos nós estaremos, para que o cidadão da nossa cidade e da nossa subseção de Porto Ferreira seja efetivamente respeitado. Viva a advocacia, viva a OAB São Paulo, viva a subseção de Porto Ferreira, viva o presidente Rui.